companheiros de jornada. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez para realizarmos mais uma reflexão para o projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, o CEPAC de Lusiânia. Hoje o nosso tema de reflexão é caridade, a virtude por excelência. Podemos encontrar a fonte do nosso tema no O Livro dos Espíritos, das questões 886 a 889. Kardec, na questão 886, pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos respondem para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É interessante que quando Kardec pergunta como seria a palavra caridade realmente entendida por Jesus, a resposta que os espíritos nos trazem não vem falando da caridade material. Não que a caridade material não seja também de extrema importância, mas nos traz reflexões profundas sobre as nossas ações em relação ao outro, ao nosso próximo. Quando os espíritos nos falam benevolência para com todos, nos relembra o ensinamento de Jesus: amai o próximo como a si mesmo, ou seja, todos os nossos irmãos, sendo aqueles que pertencem à nossa família ou sendo aqueles que estão distante dos nossos círculos mais íntimos de amizade e familiar. Significa que nós devemos ter a bondade de ânimo para com todos, tendo a indulgência para com as imperfeições dos outros. Ou seja, nós temos que ter essa disposição de clemência, essa disposição de perdoar o erro dos outros. Assim também como o perdão das ofensas, porque essa disposição de aceitar as imperfeições alheias também tem que estar na mesma disposição que nós temos de perdoar, porventura, a ofensa que alguém possa desferir contra nós. Mas qual seria a relação de benevolência, indulgência e perdão? É simples. Uma ação, como a benevolência, como a indulgência e como o perdão, não pode caminhar sem que a outra também seja executada. Como nós podemos ser benevolentes para com todos, se dentro do nosso coração carregarmos um desejo de vingança? Se nós não conseguimos perdoar uma ofensa, vai ter alguém que nós não vamos oferecer a nossa bondade. E aí nós não vamos estar sendo benevolentes para com todos. Quando nós não oferecemos indulgência para as imperfeições alheias, nós nos esquecemos que somos nós também necessitados dessa indulgência, dessa tolerância com os nossos defeitos. Então, a caridade é um sentimento que prima a nossa melhoria, que busca a nossa renovação interior, que busca lá dentro de nós uma nova disposição para a vida em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. Na questão 888, a Kardec perguntou se seria reprovável a esmola. E nós temos uma resposta belíssima do Espírito São Vicente de Paulo, que vem nos dizer que o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai em encontro ao desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, nessa parte dessa resposta de São Vicente, ele quer nos dizer que
há uma diferença entre a esmola e a caridade realmente bem executada, que não é, digamos, não é falta de mérito, não é reprovador nós oferecermos uma esmola. Entretanto, por muitas das vezes temos que ter na nossa consciência que a esmola pode ser uma forma de ferir o outro, de agravar a sua necessidade. Porque quando damos uma esmola, significa que nós estamos diante do outro, oferecendo alguma coisa a ele com um ar de superioridade, como se nós fôssemos superiores. E aí, ao invés de amenizar a dor, o sofrimento do outro, nós aumentamos através da humilhação. Então, São Vicente vem nos lembrar que o homem de bem, aquele que compreende a caridade conforme Jesus, de acordo com Jesus, ele identifica antes o sofrimento e antes que aquele sofredor possa estender a mão suplicando por ajuda, o homem de bem já oferece a ajuda que o outro necessita. Eis aí uma expressão belíssima da verdadeira caridade. E São Vicente de Paulo continua na sua resposta: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. A verdadeira caridade, ela chega com a bondade, com a benevolência, com a indulgência, porque ela vai chegar suave e não de uma forma estrondosa e não de uma forma que leve o outro a uma penúria moral já maior do que ele se encontra naquele momento. Aquele que recebe a caridade só porque a necessidade o obriga a fazê-lo, que aquela caridade é, na verdade, uma forma de agressão aos seus sentimentos mais nobres, o seu coração, o coração daquele que está sofrendo, que está necessitando, ele não vai se comover, ele vai receber e, na verdade, ele vai continuar dorido, ele vai continuar sofrido por necessitar do auxílio do outro. E São Vicente de Paulo nos alerta que devemos distinguir a esmola da caridade propriamente dita, né? Da beneficência propriamente dita, porque nem sempre o mais necessitado é aquele que pede. Muitas vezes, aqueles que mais necessitam de ajuda, aqueles que estão mais precisados de um consolo, de uma ajuda material ou de uma ajuda afetiva, de uma ajuda moral, ele se mantém quieto e sem se queixar, porque ele tem medo de que o seu pedido de socorro leve humilhação até ele, que já está em aflição, que já está em sofrimento. Então, o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação, esse que mais sofre, esse que sofre em silêncio, e leva até ele o que ele necessita, não de forma a ostentação, não de forma para dizer que é superior, mas de forma realmente para acalmar o sofrimento do outro, para diminuir a aflição que o outro sofre, principalmente se for aquela caridade material, onde alguém está necessitado da ajuda alheia porque está impossibilitado de trabalhar. Então, nós não devemos esquecer nunca que o auxílio, que a caridade verdadeira, por excelência, ela não humilha, ela não tira a nobreza de quem recebe e nem de quem oferta. Não devemos buscar, através das nossas ações, os méritos e a ostentação aqui na terra, mas que sigamos o conselho do Cristo, que não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá. Essa é a verdadeira caridade, é aquela silenciosa,
é aquela que se veste de ternura e de amor para com todos, independente da situação que se apresente e que ela seja necessária ser realizada. São Vicente de Paulo, no final da sua resposta, vem nos dizer: em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instrui aos ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Ou seja, toda vez que nós nos disponibilizamos a auxiliar verdadeiramente com o coração puro aquele que sofre, aquele que se encontra naquele momento numa situação inferior à nossa, por necessitar da nossa ajuda, nós estamos obedecendo à lei de Deus. E o Espírito Adolfo, bispo de Argel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, nos diz: caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, esta o que hás de conduzir os povos à felicidade. Que Jesus ilumine os nossos corações para que sejamos sempre caridosos. Muito obrigada.